Mais um dia meditando na palavra, dia após dia, clamando ao Senhor por entendimento, para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 4 capítulos por dia. Hoje nós iniciaremos mais um livro da Bíblia. Olha que maravilhoso isso. Constância, de pouquinho em pouquinho, nós avançamos, evoluímos e crescemos, amadurecemos, somos corrigidos, direcionados ao entendimento dessa palavra que nos traz luz e paz. Bom dia a todos, bom dia. Pegue a sua Bíblia, sente-se, vamos conversar sobre a palavra de Deus, viver esse diálogo eterno que podemos ter com Deus que nos criou, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que o nome do Senhor seja louvado, engrandecido hoje e eternamente. Pegue aqui, já mande esse aviãozinho para todas as pessoas. Convide o máximo de pessoas que você puder a participar disso. Tenho certeza que poderá servir de grande edificação para que essas pessoas cresçam também na palavra do Senhor, que eles busquem mais conhecimento e entendimento acerca da palavra. Bom dia Edu, bom dia Mari, bom dia a todos. Vamos para o que diz a palavra. Abram suas Bíblias lá em Salmo 119, Salmo 119, verso 76. Olha o que diz. Assim fala a palavra de Deus no verso 76 do Salmo 119. Agora que o teu amor me console, como prometestes a este teu servo. Olha que interessante. Ele conclui tudo aquilo que ele havia pensado anteriormente. Ele pensa, eu clamo ao Senhor, eu alego que Ele me formou, que Ele me fez. Será que por Ele ter feito tudo isso, Ele não é o responsável justamente por me trazer a alegria diante de todos as adversidades diárias? Eu tenho certeza que esses estatutos são dignos e justos, que eu já sofri milhares de disciplinas por intermédio dessas sagradas escrituras. Será que eu posso de fato confiar nisso? Automaticamente ele já traz as respostas. Ele coloca, agora que teu amor me console. Ele está firmado não nos pensamentos dele, mas na palavra de Deus. As conclusões que ele tira das Sagradas Escrituras o remete à adoração, o remete a se prostrar diante do Senhor. Por ele ter a plena convicção de que tudo que está na Bíblia é o suficiente, ele naturalmente se inclina a essa palavra. Naturalmente, ele pede para que essa palavra faça parte da sua vida. E ele fala ao Senhor, ele lembra ao Senhor das coisas que foram prometidas a ele. Mas quando ele está lembrando as promessas do Senhor, ele não está simplesmente cobrando o Senhor. Ele está fazendo com que sua mente esteja firmado naquilo que Deus prometeu e não naquilo que ele acha. Essa é uma verdade que nós não enxergamos. Nossas orações devem emanar o que a palavra de Deus diz. Nossas orações devem falar acerca dessas promessas para falar para nós mesmos quem nós de fato somos. Porque se nós oramos contrário à palavra de Deus, naturalmente nossas orações não serão respondidas.
Não adianta você pedir ao Senhor aquela pessoa para casar com ela e a pessoa já é casada. Sabia que existem pessoas que oram dessa forma? Oram por pessoas que já possuem relacionamento. Olha que incongruente, que falta de lógica, que falta de sentido, de nexo. Mas somos assim. E não é diferente você pedir a Deus um emprego do qual você não tem se capacitado. Você pedir por dinheiro, sendo que você não tem feito aquilo que é necessário para obter esse dinheiro. Você vê que as orações, elas devem ser coerentes com as ações, com o cenário e, acima de tudo, com a palavra de Deus. Claro que Deus pode modificar todos os cenários, mas Ele modifica todos os cenários que estão presos à palavra dEle. Nós temos que orar conforme a palavra do Senhor. Este consolo que vem do Senhor vem da sua palavra, sabendo que aquela palavra irá se cumprir. Tudo que Deus falou, Ele fez. E Ele continua fazendo. E Ele fará. Ele fará aquilo que Ele prometeu. Então, nosso repouso não está naquilo que nós podemos fazer, mas sim nas promessas do Senhor. Que este grande amor possa consolar a sua vida hoje, que você possa se sentir abraçado, sabendo que as promessas do Senhor são verdadeiras e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Então, continue caminhando, sabendo que é Deus que sustenta a sua vida, é Deus que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele vai te capacitar a enxergar aquilo que você não enxergava, a viver aquilo que você não vivia, a fazer aquilo que você não consegue fazer. Dele provém todas as coisas. Confiemos nele. Confiemos como esses homens confiaram, que possamos dar testemunhos e sermos cartas vivas nas mãos de Deus, como Paulo dizia. Nós estamos chegando ao final hoje de mais um livro, a segunda carta escrita a Coríntios. Então, nós lemos já Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. 8 livros já. Olha que maravilha. 8 livros. De 27, nós já estamos próximo ao fim do Novo Testamento. Já percorremos um bom caminho. Através de constância. Muitas pessoas que estão fazendo parte dessa leitura nunca tinham lido de maneira corrida a Bíblia. De maneira ordinária. Isso faz toda a diferença. Pensa que ela foi organizada dessa forma por alguma razão, claro. Ela não está em uma ordem cronológica, mas ela está numa ordem lógica. E você ler uma epístola inteira fará com que você entenda o contexto do que você está lendo. Mas quando você lê um capítulo daqui e outro dali, você forma uma verdadeira bagunça. Porque cada carta estava direcionada a um cenário. E isso faz completa diferença na maneira como você enxerga as palavras que foram ditas. Imagina que uma coisa é o que você fala em uma situação da sua vida e outra em outra situação. Então, tudo isso deve ser levado em conta na hora de uma análise um pouco mais precisa. Que vocês possam agora abrir as suas Bíblias, 2 Coríntios capítulo 13, para que a gente leia, ou melhor, 12 e 13, né? Hoje é o dia de lermos o 12, 13, Gálatas 1 e 2. Dessa forma nós chegaremos ao fim. Lendo 4 capítulos por dia, meditando. Estão prontos? Já abriram? Vamos à leitura. Olha o que diz ali em 2 Coríntios capítulo 12. Aqui Paulo já está no final, ele já vai para os seus
finalmente. Só um minuto, deixa eu passar um negócio aqui na perna aqui. Eu chego aqui e os pernilongos já vêm me devorar. Nossa. E é horrível por causa de pernilongo. Novamente. Capítulo 12. Paulo aqui, ele começa a retratar a sua visão, uma visão que ele teve, que Deus o concedeu para que justamente ele pudesse falar acerca disso. Era algo completamente distinto do que as pessoas dizem hoje. Hoje, eu não posso afirmar para você que não aconteça, mas eu posso te afirmar que o que Deus queria que você soubesse já está escrito, tá? Você não precisa confiar em uma visão e uma revelação que o Senhor lhe deu. Por quê? Pensa uma coisa, a Bíblia está formada. O cânon bíblico é o suficiente. Deus já deixou revelado aquilo que era necessário para que você cresça. Nós cremos na suficiência das Escrituras, que a palavra do Senhor é perfeita, que a palavra do Senhor já contém todos os requisitos necessários para o amadurecimento, para o direcionamento do homem na fé. E acima disso, o homem é guiado por este Espírito Santo, o Espírito Santo que nos foi dado, o Espírito Santo que está em nós e nos move à compreensão dessa palavra. Paulo aqui, quando menciona, ele menciona algo justamente por ser um dos apóstolos chamados ao Senhor, o apóstolo fora de tempo. Nós confundimos que às vezes vamos ler essas palavras e às vezes olhando e falando assim, não, mas olha ali, eu tive uma visão, eu tive uma revelação. Daí as pessoas começam a construir coisas. Imagina que nós estamos falando aqui de protestantismo, da nossa fé cristã. Contudo, nós não somos os únicos seres do universo, tá? Do mundo, do globo terrestre. Existem outras pessoas e todas elas reivindicam, todas as outras crenças também reivindicam essas visões e essas revelações. Então, todos estão certos. Então, todas as religiões possuem essa intimidade, esse relacionamento único com Deus. Então, todas as religiões, Deus está ali. E são apenas caminhos diferentes de se achegar até Deus. Nós sabemos que não há outro caminho a não ser Cristo Jesus. É assim que a palavra nos diz. A palavra é claro que não há outro caminho a não ser Cristo Jesus. E nós confiamos plenamente nisso. Então, nós não olhamos para essas palavras aqui como uma palavra que visa validar as visões e as revelações. Nós cremos que, fechando o cânon bíblico, Deus não atua mais dessa forma, de maneira que traga essas revelações para que a gente se torne dependente disso. Nós somos dependentes dessa palavra e do Espírito Santo, e isso é mais do que o suficiente para guiar as nossas vidas. Você consegue olhar por este lado? Você consegue enxergar nesse sentido? Se você olhar por esse lado e olhar a suficiência das Escrituras, acabou. Todas as dúvidas suas cairão. Todos esses dons que se trata dessas visões e revelações como extraordinários. Essas coisas aconteciam para validação do cânon bíblico, para validação da autoridade daqueles homens que estavam ali. Então, olhem por este lado que vocês vão perder todo esse misticismo que é criado em cima do cristianismo. Se alguma pessoa vir e falar, Deus mandou te falar isso, você fala assim, onde está no capítulo e versículo disso daí? A palavra deve dizer, mas isso é intimidade. Então todas as religiões têm isso. Que a gente não se curve a essas falsas crenças. Nós somos o povo da palavra. Nós confiamos na palavra.
Se você é cristão, você deve confiar na palavra, sabendo que quando essa palavra é lida, é próprio Deus nos trazendo a sua verdade. Eu vou ler apenas alguns versos desse daqui, porque eu creio que seja muito válido você ler e compreender com muita clareza o que está escrito. Então depois vá lá, tenha seus minutos de leitura e se debruce nessas palavras. O verso 2 diz, o verso 1 de 2 Coríntios capítulo 2 diz assim, é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi um corpo ou fora de corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Olha que interessante, ele fala, conheço um homem, ele se coloca em terceira pessoa, ele conhece um homem. Muito interessante, né? Mas, sabe, quando alguma pessoa quer fazer alguma pergunta e fala assim, é meu primo, mas aqui não, ele fala que é um homem. No caso, ele está afirmando aquilo que ele tinha visto, e você vai ver que ele deixa muito claro. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Olha que interessante. Olha que interessante. Constantemente nós ouvimos pessoas falarem que foram arrebatadas a esse paraíso e viram coisas maravilhosas e começam a relatar aquilo que viram. Procura aí na internet, você vai ver um monte de maluco falando isso. Que foram arrebatados ao terceiro céu, que viram isso, viram aquilo. Beleza, pode ser verdade. Mas como que ele vai conseguir provar? Ele não consegue provar. E o que prova a verdade é por intermédio da palavra. Então nós ficamos com o que a palavra diz. Olha o que a palavra diz aqui. Coisas que nenhum homem é permitido falar. Ele foi arrebentado ao paraíso, viu coisas maravilhosas. Ele disse que coisas que nenhum homem é permitido relatar. E pessoas daí foram arrebatadas e agora relatam que Paulo, o apóstolo, não disse. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para refletir sobre isso? Agora qualquer maluco na esquina fala que fala com Deus. Qualquer maluco fala que tem direção com Deus. Galego, você está chamando a pessoa de maluca? Sim. Sim, porque eu sou guiado pela palavra. Você também deveria ser guiado pela palavra. Galego, é uma falta de respeito. E se for Deus? Se for Deus, Deus me corrija. Eu tenho que ter uma opinião formada sobre isso. Nós não podemos nos curvar diante de qualquer coisa. Agora, qualquer maluco pega e fala que é Deus falando. Deus falou para mim. Se Deus falou para mim, por que ele não fala para mim também? Por que ele não direciona a minha vida? Por que eu estou aqui, gasto horas e horas lendo a palavra, orando ao Senhor para que eu tenha compreensão? E por vezes, sabe que eu entendo nada. Por vezes eu tenho milhares de dúvidas, tem coisas aqui que eu até, quando eu leio, eu falo assim, não, aqui eu não consigo te explicar e não vou te explicar, não vou me meter, mas tem coisas aqui que são muito claras. Então pare com esse cristianismo místico, com essa maluquice. Não vai te levar a nada, vai te levar para um abismo. Pare de confiar nos seus achismos. Ai, eu sonhei. Os seus sonhos estão inclinados às suas emoções diárias. Você quer tanto uma coisa que você até sonha, tipo criança. Sabe uma criança, quando você fica falando um monte de vezes, pai, sonhei com isso, eu sonhei que eu vou ali, você já sabe que vai. Então parem com essas loucuras. Que nós deixemos para esses homens essa capacidade que foi dada a eles. Galego, você está falando que é mentira o que eu vivi, que isso. Eu não tenho como afirmar que é mentira, mas você também não tem como afirmar que é verdade. Então que a gente fique com a verdade da palavra. Uma coisa é ser verdade, outra coisa é ser verificável. A palavra de Deus é verificável e nós podemos confiar que essa palavra é verdadeira. Então, leia essa palavra, medite nessa palavra, confie nessa palavra. E sem contar que, vou ler o resto desses versos
e você vai verificar. Olha o que diz. Da experiência desse homem eu teria razão de mergulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito, além do que pode ver em minha vida e ouvir a minha mensagem. Olha que interessante. Ele fala que ele não queria que as pessoas dessem crédito para ele, a não ser daquilo que vem na vida dele e ouvem da mensagem dele. Então ele vivia a mensagem e falava, as palavras deles eram condizentes com as ações. Agora nós vemos as pessoas falarem um monte de coisa e viverem vidas completamente destrutivas que não correspondem a uma pessoa que teve de fato um relacionamento, ainda mais ouviu a voz de Deus de maneira tão íntima. Você vê a pessoa falar que ouviu Deus e tem amante. Fala que ouviu Deus, fala um monte de coisa e fala um monte de palavrão. Faz fofoca, faz isso, faz aquilo. Vê se existe coerência. Então, que a gente use o mínimo também dessa massa cefálica que habita dentro da nossa cabeça. Que a gente possa parar e pensar, quebrar esses misticismos. E confiar sim nessa palavra. Pare de ser guiados por homens, seja guiado pela palavra de Deus. Confie nessa palavra, leia essa palavra e medite nessa palavra. O verso 7 diz: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e me impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que me removesse, mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Foi dado essas visões, essas maravilhas que ele relatou, mas essas revelações ainda trouxeram um fardo, e o fardo é esse espinho na carne, para impedir a arrogância, que também deveria ser objeto desses novos visionários que nós vemos por aí. Ali ele começa a defender mais uma vez o seu apostolado. Olha que interessante, a partir do verso 12. Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. A única coisa que não fiz e que faço nas outras sinagogas foi me tornar um peso para vocês. Perdoe-me por essa injustiça. A fala dele é muito contundente, né? Ela é muito afiada. Ele confronta aquelas pessoas com uma delicadeza e remete eles a pensarem. Imagina lendo essas cartas, como deve ter sido. Então, observe que ele fala assim: dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. Os apóstolos realizavam sinais, maravilhas e milagres, tá? Que comprovavam e autenticavam seu ministério apostólico. Você não vai encontrar ninguém que realiza isso. Ninguém, tá? Nenhum desses super apóstolos modernos possuem isso. Nenhum. Então, não creiam que existam apóstolos tal qual existiu na Bíblia. Esses títulos visam trazer somente autoridade, fazer com que eles se destaquem em meio a povos que deveriam ser todos iguais. Nós somos iguais diante do Senhor. O mesmo sangue que me comprou, te comprou. Eu não sou mais especial que você. A minha vida está a seu serviço. A minha vida está a seu serviço. Fato isso é que eu estou aqui gastando meu tempo com vocês e fazendo aquilo que me foi outorgado, aquilo que me foi incumbido. Então, é muito simples. Esses super apóstolos que ele menciona aqui, cadê? Cadê eles? Que a sombra deles curam. Que mortos são ressuscitados. Me fala uma vez, você foi num velório, e lá o corpo estava lá há 3 dias já, e
estragaram o velório, porque o morto se levantou. Nós não vemos isso. Esses sinais, maravilhas, esses milagres ocorreram justamente para autenticar essa mensagem que agora você tem. E você pode confiar que isso aconteceu, porque a história mostra que é real. Nós não vemos isso, então pare com os seus achismos. Isso daí não significa que Deus não possa efetuar milagres, tá? Mas significa que Ele opera pelo seu próprio prazer, pela sua própria benignidade, diante dos seus próprios desejos, quando lhe apraz. E alguns milagres ainda visavam revelar o Messias, então a gente nem fica esperando. Nós confiamos no agir de Deus, nós confiamos que esse corpo não se trata de recebermos o que merecemos aqui na terra, porque o que merecíamos é a morte, mas Ele nos deu a vida. Então, tudo isso que Ele fez, todos os milagres que Ele fez, o maior milagre sempre vai ser a regeneração do ser humano, a transformação de um coração de pedra em um coração de carne. Meu coração já é de carne. Nós estamos falando da dureza do coração, de um coração que não está inclinado ao Senhor, em converter o ser a compreender o Criador e compreender que ele necessitava de um Redentor. Então, ele fala sobre isso. O grande milagre é esse, porque qualquer milagre que ele fizer, você ainda vai morrer. Ele pode melhorar a sua vida, pode te dar dinheiro, pode te dar casa, pode te dar o que você quiser, mas você vai morrer. Você vai morrer. O maior milagre, então, é te conceder a vida eterna. Então, ore sim por providência do Senhor. Deus continua curando de maneira milagrosa, Deus continua efetuando, mas não é por culpa de pessoas, não é porque pessoas fazem alguma coisa. Não adianta você vir lá, vou no culto agora, que esse culto agora é específico para serem curados. Mentira. Isso daí é balela, tá? Não existe culto de curas que as pessoas vão lá. Isso daí é uma mera forma de fazer com que as pessoas se curvem diante de mentiras. E vocês vão lá em busca dos desejos de vocês. Então, não vivam essa mentira. Capítulo 13 são as recomendações finais ali de Paulo, onde ele termina a sua carta, trazendo as suas saudações finais. Depois nós já vamos para o livro de Gálatas, Gálatas 1 e Gálatas 2, ao qual foi dedicado, direcionado às igrejas da Galácia, que é a atual Turquia, e retrata justamente o evangelho da graça. A graça de Deus mediante as pessoas que estavam trazendo o legalismo de uma maneira muito contundente. Então nós temos que ler esse evangelho, dedicar a leitura para compreender essa graça que nos direciona. Em Gálatas capítulo 1, Paulo já fala que essa palavra é o que guia. Ele já traz a autoridade da palavra, recomendando para que as pessoas não fiquem andando por caminhos diferentes a esses, tá? Para que confie somente naquilo que Deus diz. Não confie em nada mais. Confie, deposite a sua esperança nas Sagradas Escrituras. Galego, mas eu sonhei. Confie nas Sagradas Escrituras. Se seus sonhos não tiverem nada relacionados às Escrituras, ou somente um pouco relacionados às Escrituras, desconfie nele por completo. Um pouco de veneno é o suficiente para matar. E nós confiamos na palavra, nós somos o povo da palavra, que nós retornemos a confiança nessa palavra. Galego, mas minha avó é tão crente. Sua avó é crente, mas ela é humana também. Ai, Galego, eu sou humano. Eu posso falar um monte de coisas da minha vontade. Eu posso chegar aqui e falar assim, eu desejo que isso aconteça, que vá acontecer com você. Você vai falar assim, Galego, aconteceu. O que você me falou, você profetizou sobre a minha vida. Não profetizei. Eu falei aquilo que parecia ser óbvio para mim. Eu falei aquilo que eu desejava que acontecesse na sua vida. Quantas vezes você já não desejou um monte de coisa para a vida das pessoas e acontece? E é porque você falou que você mudou o destino da pessoa. Pare de infantilidade.
Pare de infantilidade. O cristianismo nos chama para uma maturidade, uma dependência de Deus, adorando Deus pelo que Ele é, nosso Senhor e nosso Salvador. Não só nosso Salvador, mas nosso Senhor, onde nós ouvimos a palavra dEle e obedecemos. Olha ali, a partir do verso 6, ou melhor, deixa eu já falar desde o primeiro. Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mal, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. O que acontece é um plano de Deus. E não foi só com Jesus, a sua vida é um plano de Deus. Deus está no controle da sua vida, mesmo que você faça coisas que envergonhem o nome dele, mais cedo ou mais tarde ele fará que você se incline diante dele e você caminhe de maneira que o nome dele seja dado toda a glória e honra que lhe são dignos. Então confie no Senhor. Confie no Senhor. Você vê aqui Paulo trazer a sua autoridade não nomeada por homens, mas pelo próprio Jesus. Ninguém vai falar que você é cristão, a não ser Cristo Jesus convertendo o seu coração. Você não é nomeado por homens, agora você é cristão. Você vai entender que isso daí é um chamado do alto. Quando você for de fato transformado, que esse Espírito penetrar em você, você fala assim, não, eu não sou mais. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Enfim, verso 6, ele já começa a direcionar aquele povo de maneira bem objetiva. Olha o que ele diz: admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daqueles que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês foram chamados pela graça. E ele fala assim, vocês estão indo para um caminho distante. Continuando no verso 6, vocês estão seguindo um caminho diferente que faz passar pelas boas novas. Quando vê boas novas é o evangelho, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Vocês estão sendo perturbados por pessoas que distorcem o evangelho, que nada tem a ver com o evangelho. Você acha que ele estava falando somente aquele tempo? Ou a palavra de Deus visa falar a todo tempo e a todos os corações? Então parem de acreditar nessas maluquices. Ai, de batalha, de não sei o que lá, de cura, que você tem que fazer 10 dias de cura, de ficar fazendo um monte de coisa. É tudo baboseira. Você é liberto por Cristo Jesus. Não que você não precise de auxílio, não que você não precise de cuidado, mas pare de ficarem vivendo métodos humanos. Com falácias, com mentiras que induzem e querem te aprisionar, te tornar prisioneiros de vontades humanas. Você é prisioneiro de Cristo. Nós fazemos discípulos de Cristo. Cristo deve ser exaltado. Cristo é exaltado na sua vida, Cristo é glorificado no que você tem feito. Os métodos glorificam a Cristo ou glorificam homens que criaram métodos? Nós não temos métodos a criarmos isso, não temos autoridade para criarmos nada. Tudo provém do Senhor, a palavra do Senhor é suficiente. Nós temos que nos retornar justamente a essa palavra do qual nós somos chamados desde antes da fundação do mundo, essa palavra que continua ecoando em nossos corações. Fomos chamados pela graça de nosso Senhor. Verso 8 diz assim, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo o anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Ponto. Paulo falando isso. Até mesmo ele. Se ele falar algo diferente do que ele falou do evangelho, o que é o evangelho? O evangelho é justamente que Jesus entregou sua vida por nossos pecados a fim de nos resgatar deste mundo, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado.
Este é o cerne do evangelho. Você é um homem pecador que precisava de um resgatador, e o resgatador é Cristo Jesus. Se você entender isso, já entendeu muita coisa. E você só está em Cristo porque Cristo te amou, porque você não tem capacidade de ir até Ele sozinho. Porque você é pecador e inimigo de Cristo, até que Cristo te chame das trevas para a maravilhosa luz. Ele continua no verso 10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas, ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Essa é a verdade do evangelho. Eu vou fazer um parênteses só para responder uma dúvida da Oliveira, da Bruna, que ela colocou aqui. Uma pessoa está enferma, eu posso orar para que ela seja curada? Óbvio que sim. Nós clamamos ao Senhor e nós cremos que o Senhor ameniza as nossas dores. Nós cremos que o Senhor entra com providências. Nós vemos uma série de doenças que o Senhor interveio milagrosamente. E nós cremos também que os médicos são recursos de Deus para o nosso tempo. Então nós oramos, nós clamamos, nós também pedimos para que Deus dê sabedoria aos médicos, que Ele utilize aquelas mãos para manifestar o seu amor por nós. Tá? Enfermidade é tudo. Tem coisas que não adianta a gente querer ficar falando, eu vou orar. Por isso nós sabemos que tem determinadas enfermidades que Deus, ao longo da sua história, não agiu. Não agiu. Você nunca viu uma pessoa que não tinha uma perna, a perna crescer. Você não vai chegar, a pessoa já é grande, ela não tem uma perna, ela sofreu uma amputação, você orar por uma perna crescer. É uma infantilidade isso. Você crê que Deus pode fazer? Creio que Deus pode fazer sim, mas Ele não fez, mas Ele nunca fez. Ele não quis fazer. Nós vemos que Ele criou um olho. Em João capítulo 9, quando fala ali, Ele criou um olho, criou. O cara não tinha bola, o globo do olho foi criado. O rapaz não tinha e foi criado. E Deus criou. Porque era um sinal messiânico. E amém. E Jesus fez. Mas nós não ficamos, então, essa não é uma enfermidade? É uma enfermidade. Nós oramos por isso? Não, nós oramos para quê? Para que essa pessoa possa conseguir lidar com isso, para que ela não tenha tantos sofrimentos, para que Deus amenize. Nós clamamos e nós queremos que o Senhor responde. Então, se você parar e pensar de uma maneira desprovida de emocionalismo, você vai ver que é uma realidade. Não adianta. Você não vê as pessoas... Você já viu alguma pessoa... A calvície não é uma enfermidade? O cara ser careca, perder o cabelo... Não é uma enfermidade? Você viu alguém já ficar orando para o cabelo crescer? Você sabe que tem um monte de tratamento. Você nunca viu falar que a pessoa cresceu o cabelo porque ela ficou orando. Porque oraram colocando... Então, são infantilidades que o ser humano tem essas necessidades, daí ele vai buscando e as pessoas começam a olhar com essas loucuras. Vai lá no médico, faz o que tem que ser feito. Então, temos que entender o que é enfermidade e o que é a nossa necessidade. Agora, você crê que Deus possa curar o câncer? Creio. Ele já curou milhares de pessoas com câncer. Você vê pessoas com diagnósticos sumir tumores. Cientificamente comprovado, o médico se curvar diante disso. Mas esses outros casos nós não vemos. E tudo bem. Deus não deixa de ser Deus por isso. Galera, eu não tenho muito mais tempo, porque eu tenho que sair para dar aula. Terminem de ler esse capítulo 1 e o capítulo 2 de Gálatas, onde ali nós vemos os apóstolos, de certa forma, acolhendo um pouco mais Paulo, e Paulo já entrando no embate com Pedro. É muito interessante. Então leiam, terminem de ler Gálatas 1 e Gálatas 2. Na verdade, eu vou terminar de ler um pouquinho de Gálatas 1 aqui. Olha que interessante o que diz no verso 11. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém de raciocínio humano. Não recebi de fonte humana. Ninguém ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica.
como perseguia com violência a igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava a muitos os judeus de minha geração, sendo extremamente zelosos pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu. Olha isso, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu anunciasse ao evangelho. Deus te guarda desde antes que você nasceu. Se você está aqui e você não é cristão, você está ouvindo essa palavra porque Deus te escolheu e te chamou por intermédio dessa palavra. Essa palavra vai fazer com que o seu coração desperte. E eu falo isso com toda a convicção do mundo, porque todos aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo serão chamados por intermédio dessa palavra. Essa palavra que perfura o mais duro do ser, que é mais afiado que uma faca de 2 gumes, que é capaz de separar a junta da medula, a alma do espírito. Então, nós cremos nessa palavra, no poder que essa palavra opera. Mas nós não fantasiamos e criamos um Deus segundo a nossa própria imaginação. O verso 15 continua ainda, o verso 16 continua assim: quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir conselhos àqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passado 3 anos, fui a Jerusalém conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhe escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria, da Cilícia, as igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabia apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam Deus por minha causa. Até aqui. Perfeito? Espero que você possa compreender. Deu minha hora, vou ter que sair correndo. Mas leio agora Gálatas capítulo 2, e dessa forma nós terminaremos os 4 capítulos diários. Depois, meditem, compartilhem essa live com o máximo de pessoas. Creio que eu falei algumas coisas aqui que são bem necessárias para o dia de hoje, embora seja uma realidade, as pessoas não gostam de enxergar. Que você possa... Se você acha que eu estou errado, manda mensagem para mim, a gente conversa a respeito. Eu não sou contra conversar sobre a nossa fé e ter os argumentos necessários. Não se trata de discussões infrutíferas, mas para que o Senhor manifeste seu poder sobre nós e a sua autoridade, a autoridade da sua palavra sobre as nossas vidas. Beleza? Não se esqueçam, 4 capítulos por dia, nós temos um grupo, uma lista, um canal dentro do Instagram. Venha fazer parte, compartilhe com o máximo de pessoas. Compartilhe com pessoas até que você fala, não, ele pensa completamente contrário. Pode mandar, não tem problema nenhum. Essa é a verdade, eu não tenho dúvidas que estou falando aquilo que está escrito na palavra. Então, que Deus seja louvado, que o nome de Cristo seja engrandecido. Hoje, eternamente, tenha uma semana maravilhosa. Que Deus os guarde e os proteja de todo mal. Tamo junto. Amanhã tem culto às 8 horas. Se você é de São Paulo, você está mais do que convidado para estar junto conosco, oferecendo um culto agradável a Deus. Vamos para cima, que o Senhor seja nosso alvo sempre. Fui. Beijo, Edu, beijo, Sayonara, beijo, Bruna, beijo a todos que estão aí. Beijo, Patrícia. Uma excelente semana. Vamos para cima.